Sabe, é um privilégio enorme começar mais esta reflexão com cada um que nos acompanha. Hoje o nosso grande objetivo aqui não é, de forma alguma, apenas transmitir mais um conjunto de informações religiosas para encher a mente. O nosso alvo hoje é transformação pura. Nós queremos olhar profundamente para as Escrituras e entender o que realmente significa ter uma vida plena com Deus. E olha, existe uma urgência real para a nossa geração. Nós precisamos ir além da superfície. Precisamos desesperadamente sair do raso. E para sair do raso, nós nos deparamos com essa frase impressionante. É um pedido totalmente fora do comum. Pense bem, Moisés fez essa oração logo depois de ver o Mar Vermelho se abrir, depois de comer o maná que caía do céu, depois de ver todo o império do Egito ser derrotado. Ele já tinha testemunhado milagres indescritíveis. E mesmo assim, mesmo depois de tanta evidência do poder divino, ele reconheceu algo fascinante. A busca final do coração humano não são os milagres, é a glória de Deus, é a sua presença absoluta. É exatamente por isso que estamos mergulhando nesta análise hoje. Vamos para a parte 1, o abismo silencioso. Essa tensão imensa entre o saber e o ver. Hoje em dia, existe uma tensão muito perigosa, um verdadeiro abismo no coração da fé moderna. De um lado, nós temos a informação pura, saber que Deus existe, conhecer todos os capítulos, repetir os versículos de cor. Mas do outro, temos a transformação, ver Deus de fato se manifestar. É a tragédia de uma fé puramente acadêmica contra a beleza absurda de uma experiência relacional. Claro, conhecer a Bíblia é essencial, não me entenda mal, mas o conhecimento teórico jamais pode substituir a experiência real com o autor da vida. A nossa geração precisa dar esse passo da mente para o encontro autêntico. E preste muita atenção nessa citação, porque ela revela algo profundamente perturbador. O cristão moderno construiu uma vida cristã tão eficiente que pode funcionar perfeitamente sem o Espírito Santo. Pô, vamos deixar o peso dessa constatação assentar em nossos corações por um instante. Ter uma estrutura religiosa impecável, mas totalmente sem vida. Uma eficiência que simplesmente mascara a ausência do Espírito. Isso é uma tragédia sem tamanho. E isso nos leva à parte 2, a insuficiência da promessa. A coragem de recusar a terra prometida se o Senhor não for junto. Isso fica chocante no relato de Êxodo 33. Deus oferece todas as bênçãos, oferece a terra prometida inteira, mas avisa que a sua presença não vai junto com eles. Isso ilustra de forma brilhante o que nós podemos chamar de fé operacional. E sejamos honestos, é incrivelmente fácil escorregar para uma fé confortável, que apenas busca os benefícios, que deseja a terra prometida, que foge da exigência da santidade e simplesmente ignora a necessidade do prometedor. Mas o ponto alto aqui é a atitude de Moisés. Ele fez uma das rupturas mais corajosas de toda a história. Ele se recusou a aceitar qualquer progresso se não houvesse a presença de Deus ali. E para entender essa recusa de Moisés, nós precisamos olhar para esta palavra hebraica fantástica, panim. Ela significa face ou presença. Mas, veja bem, não no sentido de um conceito abstrato, ou de uma energia mística flutuando no ar. Literalmente significa um rosto voltado diretamente para alguém. A verdadeira presença é profundamente relacional. Quando Moisés implora pela presença, o que ele está dizendo é: se o seu rosto não estiver voltado para nós, por favor, não nos faça dar nem mais 1 milímetro de passo. Parte 3. O peso da glória. Aquela inquietação constante daqueles que já viram. Existe uma inquietação maravilhosa, uma sede, naqueles que já provaram dessa presença real, o que nos traz para outra palavra fundamental, kavod. A raiz dessa palavra hebraica significa peso, densidade. Pedir pela glória de Deus não é de forma alguma pedir por luzes cênicas, fumaça ou um show visual de domingo. É clamar pela densidade pesada e palpável da substância dele para ancorar as nossas vidas que são tão passageiras. É pedir que a nossa teoria adquira um peso real, prático, no nosso dia a dia. Parte 4. A Igreja Sansônica. O risco fatal de operar apenas em ecos. Nós temos uma história de advertência muito séria no livro de Juízes. A figura trágica de Sansão que se levantou para lutar achando que estava tudo exatamente igual, sem perceber que o Senhor já havia se retirado dele. Diante dessa tragédia, surge uma pergunta que deve nos perturbar profundamente. Como nós saberíamos se o Espírito de Deus tivesse se retirado completamente das nossas vidas hoje? Que o silêncio que segue essa pergunta nos force a um olhar interno muito honesto. Será que em algum momento a nossa rotina religiosa tomou o lugar da revelação? O grande perigo aqui é confundir o momento passado com a unção atual. É confundir o reflexo histórico com o fogo de hoje.
Existe um risco imenso de confiarmos nos nossos talentos naturais, nas vitórias que tivemos anos atrás, ou em meros hábitos para mascarar um presente que, no fundo, está vazio e sem poder. Aquela força que sobrou do passado definitivamente não é a mesma coisa que a presença viva hoje. Então chegamos à parte 5, a fenda da penha. Afinal, como sobreviver a essa glória? Mas olha, há uma profunda esperança. Quando Moisés pede para ver a glória, Deus, em toda a sua misericórdia, providencia um lugar seguro na rocha, para que Moisés não fosse consumido. E a partir desse abrigo perfeito, nós vemos uma sequência divina belíssima na revelação. Primeiro, Deus mostra a sua bondade, o Tov. Depois, ele proclama o seu nome, o Shem. E só então, só depois disso, ele permite um vislumbre seguro da sua glória, o Kavod. É uma revelação estruturada, feita passo a passo, exatamente para proteger aqueles que o buscam de todo o coração. E é aqui que entra o cumprimento supremo e maravilhoso dessa promessa. O que Moisés experimentou de forma física lá na rocha do deserto, nós experimentamos hoje de forma eterna. A nossa proteção é em Cristo Jesus. Ele é a rocha. É nele que a humanidade pode contemplar a glória de Deus sem ser destruída. É unicamente através de Cristo que nós podemos buscar a face do Criador e encontrar salvação em vez de juízo. Parte 6. 4 espelhos para a alma. Um convite muito prático à transformação. Agora é a hora de pegar toda essa teologia e transformá-la num espelho para a nossa alma. Ao repassarmos juntos 4 perguntas diagnósticas, essa reflexão se torna muito aguda. 1. Quando foi a última vez que fomos verdadeiramente marcados por Deus? 2. As nossas orações buscam o peso da sua glória ou nós estamos apenas pedindo soluções rápidas para os nossos problemas? 3. Se a presença dele desaparecesse completamente hoje, nós notaríamos? E 4. O que seríamos capazes de recusar com coragem dizendo não, simplesmente porque a presença dele não está naquilo? Nós precisamos valorizar a verdade que nos confronta, muito mais do que aquele alívio espiritual temporário. A boa notícia e o grande chamado à ação que levamos daqui hoje é que a fenda da penha ainda está aberta. O convite para entrar na rocha e conhecer a face de Deus continua de pé para cada um de nós. Que a nossa geração possa erguer um clamor genuíno, desejando o seu rosto mais do que qualquer avanço, muito mais do que qualquer progresso terreno. Que exista em nós uma recusa santa de não dar um passo sequer se ele não for conosco. E nós encerramos com esta promessa eterna e maravilhosa. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Note bem, não é que eles apenas saberão sobre Deus, eles o verão. Que essa expectativa de uma vida de fato transformada fique marcada profundamente em todos nós a partir de hoje. Mas a pergunta que precisa ficar ecoando agora é: o que precisará ser abandonado no raso para que nós possamos suportar o peso dessa glória? A busca, ela apenas começou. Até a nossa próxima reflexão.